Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. É um prazer tê-los vocês aqui, né, para darmos início ao nosso curso de acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos. Me perguntaram sobre o livro. O livro que a gente usa é esse aqui, ó, Acupuntura Clássica Chinesa, do Dr. Tan Wen. Nesse livro, não se preocupe, eu tenho ele em PDF, tá? Então, vou disponibilizar para vocês. Mas quem quiser adquirir o livro físico, pode adquirir também, não tem problema nenhum, né? Tem gente que gosta de escrever no livro, de fazer anotações no livro. Eu, particularmente, faço muito isso. Mas quem não quiser, não precisa, tá? Eu tenho em PDF. Também não precisa comprar agora. Esse livro nós só vamos usar a partir das aulas práticas. Então, tem tempo ainda. Ele não é um livro caro, está em torno de 30 a 40 reais. Depende aí do site que vocês vão ver. Também tem a estante virtual, que mexe bastante com livros usados, trabalha com livros usados e são livros em bons estados, vocês conseguem até um preço melhor nele, né? Essa capa aqui, ó, é a edição nova, tá? Essa capa marrom aqui é da edição nova. A capa mais amarelinha é da edição antiga. É nessa que tem algumas correções, que a outra veio alguns erros. Mas nada que atrapalhe os nossos estudos também. Como eu havia dito para vocês, nós vamos iniciar, né, esse curso com a apresentação para vocês dos sistemas do corpo humano e suas respectivas funções. O corpo humano, né, por que a gente vai estudar os sistemas? Porque a gente tem que conhecer o mínimo de como ele funciona, né? Porque as patologias, não que a pessoa vai chegar aqui e falar assim para a gente, eu tô com dor de estômago. Tá, a dor de estômago vai ser o norte para a gente começar o nosso tratamento, né? Segundo a medicina tradicional chinesa. Mas eu tenho que saber aonde as doenças acontecem, né? Por isso que eu vou dar para vocês aqui essa primeira parte sobre os sistemas do corpo humano. Depois eu vou dar para vocês aqui, vamos supor, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso. Vou enviar um trabalho para vocês com as patologias dentro desses sistemas que mais aparecem em consultório, que são mais comuns, e vocês vão responder as questões lá. É coisa simples. Por exemplo, o que é osteoporose? É a perda de cálcio dos ossos. Pronto. Qual a sua origem? É devido à falta de vitamina. Ponto. Qual a consequência? O osso ficar poroso e risco de fratura. Tá, qual o tratamento? Reposição de vitamina. Pronto, é isso. É coisa rápida, sucinta. Eu quero que vocês entendam, não precisa ficar enchendo linguiça, usando os termos técnicos. Eu quero que vocês leiam o que é e escrevam para mim o que vocês entenderam daquilo, né? Pode consultar aí Google, inteligência artificial. Só evitem fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tá, gente? Isso vai ser útil para vocês mesmos. E vocês vão ter... Quando que é para entregar esse trabalho? No primeiro dia de aula presencial, tá bom? Então, vocês vão ter um bom tempo para isso aí, né? E vamos começar, então, com o sistema esquelético. O sistema esquelético dá forma e sustenta o corpo humano. Além disso, protege os órgãos internos e desempenha um papel importante nos movimentos juntamente com o sistema muscular e articular. Então, o esqueleto, vou virar a câmera aqui para vocês, né? Com o Lucas, né? Então, o esqueleto, gente, ele é que dá estrutura para o nosso corpo, né? É ele que vai manter a gente em pé, vai dar assim a nossa forma. Se não fosse o esqueleto, nós seríamos uma massa disforme de músculos, né? Então, e além de dar essa estrutura, ele também nos permite os movimentos, né? Permite que nos movimentos, junto com os músculos que são fixados aqui,
e o sistema nervoso, que manda estímulo elétrico para os músculos, para que os músculos contraiam e haja os movimentos, tá? É interessante saber que o osso, quando a gente nasce, o osso, ele não é duro assim, né? Ele é meio cartilaginoso. Depois que ele, ao longo da vida, que ele vai se estruturando e se calcificando, principalmente aqui nessa parte onde tem as juntas, é praticamente cartilagem, né? Por quê? Porque vai crescer. Então, se aqui for duro, não cresce, né? Na extremidade aqui, se for duro, já calcificado, não cresce. Então, é, é meio cartilaginoso para permitir esse crescimento, né? Interessante saber também que ah, aqui os ossos do crânio, né? Eles não são fixados assim. Tá vendo que tem umas riscas aqui? Isso chama suturas sagitais, né? São suturas do crânio. Por quê? Por que que elas já não são calcificadas quando a gente nasce? Para facilitar o parto, né? A calota aqui, ela é aberta, então existe um espaço aqui entre esses ossos, né? E o que que acontece? Na hora do parto, o crânio, ele se faz isso. Ele fica meio côncavo, assim, em formato de vez ele ficar redondinho, ele fica assim mais pontiagudo para passar no canal vaginal, né, durante o parto. Depois, com o longo do tempo, esses ossos vão crescendo, vão se juntando e vão se calcificando. O neném, quando nasce, aqui existe um espaço, né? Não está junto aqui ainda. Não está calcificado. Vocês percebem que existe um buraquinho aqui que é a tal da moleira. Ai, cuidado com a moleira do neném. Por quê? Porque se bater vai pegar no cérebro, porque não tem osso aqui. Depois se fecha, né? Ele se calcifica e se torna um osso só, né? A gente tem aí, né, o que mais acontece nos ossos, gente, são as fraturas. No idoso é muito comum quebrar o fêmur, né? Por quê? E o fêmur é o maior osso que a gente tem, também o mais duro. Porém, no idoso ele começa a perder, a ter osteoporose, começa a perder o cálcio dos ossos. Geralmente as mulheres, mais as mulheres por causa da disfunção hormonal, né, da menopausa, esse desequilíbrio hormonal, e aí perde aqui, né, o cálcio dos ossos, ele fica bem poroso mesmo, ele não fica mais rígido, tão firme. E aí fratura e cai. Às vezes a pessoa fala assim, caiu e fraturou o fêmur. Não, primeiro fraturou o fêmur, aí caiu. É muito comum falar assim, o idoso estava andando na rua, caiu, quebrou o fêmur. Não, às vezes ele quebrou o fêmur primeiro e depois houve a queda. O seguinte, a fratura de fêmur ela é perigosa, por quê? Porque passa uma artéria aqui chamada artéria femoral. E esse osso, quando ele é muito duro, quando ele lasca, ele fica em formato de lança, né? Ele faz assim, parece uma lança. E ele fica muito cortante. Se rompe a artéria, se ele passa e corta a artéria, a pessoa morre rápido, porque essa artéria femoral, ela é muito calibrosa, né? A pessoa perde sangue rapidinho. Eu não sei se vocês lembram aí o episódio de um rapaz que foi casou, estava comemorando o aniversário, quis guardar a taça do brinde com a noiva, ele colocou no bolso, a taça quebrou, penetrou a perna dele e cortou a artéria femoral. Não deu tempo de levar ele ao hospital e ele estava a 5 minutos do hospital. Ele chegou no hospital já morto. Então, a fratura de fêmur tem que ter muito cuidado, né? Por isso que eles fazem a tração, né? Geralmente põe a tração no hospital, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Passa um fio aqui até que faz a cirurgia e puxa, traciona esse fêmur para frente para a fratura ficar um pouco alinhada para impedir que corte aqui. E não tem jeito, fratura, esse osso é muito duro, ele é muito, e a musculatura da coxa também é uma musculatura muito forte, então
quando fratura, ela faz isso e o osso vem para sobe, né? Ele fica desalinhado, por isso fazer a tração, para tracionar o osso, tracionar o músculo, e não vai ter jeito de engessar, por causa do músculo. O músculo ele retrai e tira o osso do alinhamento dele. Então, precisa pôr químicos, né? Químicos aqui. Outra coisa que acontece também, algumas patologias, há um desgaste aqui da cabeça do fêmur, onde tem que trocar essa cabeça aqui por uma prótese de titânio que encaixa aqui no acetábulo, né? A parte que a gente conhece como bacia, mas é acetábulo, osso púbico, né? Aqui a gente tem as costelas elas são ligadas, ela protege os órgãos da caixa torácica, né? Pulmão, coração, aqui na região abdominal, fígado, estômago, fica tudo nessa região aqui assim. Aqui fica o diafragma mais ou menos. As costelas, gente, elas são em 12 pares, né? Sendo assim, costelas verdadeiras, né? 7 costelas, aliás, 6 costelas verdadeiras, são essas aqui, porque elas estão ligadas direto. Tem 6 pares de costelas que são ligadas direto no externo. Esse osso que protege aqui o coração, né? Então, aqui há uma... As costelas são ligadas diretamente nele, tá vendo? Essas são chamadas costela verdadeira. Esses outros 4 pares aqui, ó, vendo? 1, 2, 3, 4, elas são ligadas nelas mesmas, então são chamadas costelas falsas, né? Porque elas estão ligadas nelas mesmas, não estão ligadas no externo. E a gente tem mais 2 pares, que fica mais aqui, que são chamadas de costelas flutuantes, que elas não estão ligadas em nada. Essas costelas aqui são que as mulheres retiram, né? Um parzinho dela aqui de cada lado, para ficar com o corpo mais acentuado, né? A gente tem os ossos da face, né? Aqui é importante destacar a mandíbula, que é o único osso da face que se move. Aqui a gente tem aqui uma articulação nessa região aqui, perto do ouvido. Aqui, quando tem o desgastes, né, dessa articulação, a gente tem o que se chama ATM, né, que é a inflamação temporomandibular ou desgaste dessa junta aqui. Isso aqui também pode fazer o queixo cair, né, deslocar, né, desloca assim, aqui, isso aqui se desgasta esse osso e aí puxa assim, ó, aí o queixo cai, a pessoa fica assim. Quando fala, caiu o queixo, é isso que acontece. Dá uma luxação aqui, né, na região temporomandibular, que a gente tem o arco zigomático, né? O que, aqui temos as clavículas, né? Dos membros superiores. Nos membros superiores nós temos esse osso que é o húmero, que também é um osso longo. O húmero, né? Ele também, quando fratura, não tem jeito de imobilizar, tem que ter cirurgia plástica, tem que ser cirurgia ortopédica colocando placa. Por quê? Porque também é um osso e a musculatura aqui é um osso muito longo, a musculatura aqui é muito forte, então ela retrai e puxa o osso para cima. Então, mesmo que eu faça a tração, coloque no lugar e imobilizo, qualquer movimentinho que eu faço, a fratura desalinha e aí a pessoa não cicatriza. Então, tem que fazer cirurgia, tem que colocar placa. E quando eu fraturo o húmero, o braço cai. Eu não tenho mais esse movimento aqui no braço, de levantar ele, de vir para lá e vir para cá. Porque o que move é só esse pedaço aqui. O resto não se move porque está desalinhado, né? Então, tem tem que fazer cirurgia mesmo, não tem como. Aqui nós temos aqui a junção do ombro, né, junto com a clavícula. Aqui existe um tecido que impede que o osso pegue no osso
e isso chama bursa. Quando isso inflama, nós temos a bursite, né? Aí fica tudo inflamado, a pessoa não consegue mexer, fazer movimentos com os braços, principalmente levantar os braços, porque aí começa a pegar osso com osso, e é isso que dói, isso que é a bursite. Depois nós vemos aqui, nós temos o cotovelo, que trocou de nome, chama olecrano, né? Aquele povo que não tem o que fazer, que ganha altos salários, fica sentado atrás na mesa, pensando assim, o que eu vou fazer para justificar o salário que eu ganho? Ah, vou trocar o nome do cotovelo para olecrano. Aí colocou aqui olecrano, né? Continuando, aqui também a gente tem algumas lesões, algumas tendinites aqui, porque há um desgaste de caso do movimento. Tem uma coisa que chama cotovelo de tenista, que é quando, porque o tenista faz muito esse movimento, né? Faz muito esse movimento, então desgasta isso aqui, inflama os músculos, inflama os tendões, então nós temos uma tendinite cotovelo e é extremamente dolorido também, né? Aí descendo aqui, nós temos esses dois ossos que compõem ah, aqui é o braço e aqui é o antebraço, né? Então eu tenho esse aqui que é o rádio, que vai dar aqui no dedão, então o osso do rádio, lembre assim, rádio é esse aqui do dedão, antena do rádio, né? Ou tem gente que fala microfone e aqui vem o rádio. E o outro lado? Una, né? É o osso ulnar. Então aqui desse lado é a rádio e o osso ulnar. Depois nós vemos aqui com os ossinhos da mão, né? Esses ossinhos aqui, esses ossinhos aqui dessa região aqui, ó, parece pedrinhas, tá vendo? Né? Eles são bem redondinhos. Eles são chamados de ossos sesamoides, né? Esse tipo de ossos são chamados de ossos sesamoides. O que são os ossos sesamoides? Né? Também chamados de carpo. Você lembra quem assistiu aí aquele filme Alibaba e os 40 Ladrões e falava assim durante o filme? Abra-te, Sésamo. Sésamo, em árabe, significa pedra. Então, osso sesamoide, porque eles têm formatos de pedra, né? Também chamados de carpos. Logo em seguida, nós temos os metacarpos, depois as, ah, as falanges, né? Que são propriamente dito os dedos. E aí nós temos. Então, aqui eu tenho os ossos do carpo, metacarpo, esses ossos aqui são os metacarpos. Depois já vem as falanges. Falange que divide, forma o dedo. Cada dedo tem 3 falanges, tá? Então nós temos a falange proximal, porque está próximo do corpo, a falange medial, porque está no meio, e a falange distal, porque está lá na ponta, está longe, está distante, né? Ó, falange distal, falange medial e falange proximal, certo? Vamos ver aqui, vamos deixar a coluna para falar por último. Aqui também tem as fraturas, né? Fraturas de rádio, de una. Essas fraturas são mais fáceis, né? Porque a musculatura aqui, o osso não é tão longo, a fratura aqui consegue alinhar bem, a musculatura aqui não é uma musculatura tão forte. Então eu consigo alinhar e imobilizar e aí o osso se cicatriza, né? A, a fratura aqui, às vezes, tem a fratura que é exposta, né? O osso quebra de uma tal forma e sai. Aí não tem jeito, precisa ir para a cirurgia, precisa limpar aquilo, porque se isso contamina o osso, causa uma infecção no osso que chama osteomielite. Então precisa limpar, colocar pino, né? E aí, fratura exposta não tem jeito, tem que ir para a cirurgia mesmo. Eu já falei do fêmur aqui, né? E aí nós temos
aqui embaixo o osso, esse osso da canela, né, que é a tíbia. Do lado de cá, eu tenho a fíbula. A tíbia é a canela, o osso da canela. E esse osso aqui, quando estoura, quando fratura também, geralmente ele parte em pedaços. E também não dá para eu alinhar a fratura, né? Então fica uma fratura desalinhada. E como sai pedaço daqui para tudo quanto é lado, se eu tirar esses pedaços e colocar, emendar o osso aqui e colocar a placa aqui, eu vou ficar com a perna curta depois, porque eu pedi pedaços aqui do osso, né? Então eu vou ficar com a perna curta. O que eles fazem? Eles tiram esse pedaço, jogam fora, separa aqui e põe a famosa gaiola. Vocês já viram a pessoa andando na rua com aquelas gaiolas aqui, né? Que a gente chama de gaiola. Na verdade, aquilo chama Ilizarov. Então põe aquela estrutura aqui. E qual que tem aquela estrutura? Qual a função daquela estrutura? Ela está aqui ligada no osso. Né? Falta 3 centímetros para a perna não ficar curta. Então, quando o osso está colando, o médico vai lá, aumenta o espaço do osso. Aí o osso vai calcificando, vai calcificando, calcificando. Quando vai colar de novo, o médico aumenta o espaço do osso de novo. E aí vai preenchendo esse espaço. Toda vez que está bem próximo de colar, o osso vem crescendo, está bem próximo, o médico vai e abre de novo esse espaço. Aí vai criando tecido ósseo, né? Vai criando tecido ósseo, aí ele aumenta de novo. Aí, ó, aí vai vindo outro tecido ósseo e vai aumentando aqui. Pronto, atingiu o espaço que eu quis, eu retiro a gaiola. Só que isso é um processo demorado. Tem gente que fica de 6 meses a 1 ano, depende do tanto de osso que perdeu, do tamanho do espaço que ficou aqui, né? Aí isso chama Elizarov. Depois nós temos aí os ossos do pé, né? Nós temos aqui o osso do calcâneo, que é o calcanhar. Aqui na pontinha, às vezes, nasce uma protuberância, bem assim mesmo, ó, uma protuberância, que parece um espinho, que é o famoso esporão. E aí, o que acontece com o esporão? Quando eu piso nessa pontinha, é como se eu tivesse uma pedra no calcanhar e fica pisando e comprimindo tendão e músculo que passa aqui. E aí é extremamente dolorido, porque o tendão inflama, o músculo inflama, né? Os tendões. Então, nós temos aqui esses ossos aqui também, chamados sesamoides, né? Ou tarsos. Depois vem os metatarsos e aí vem as falanges, né? Dos dedos. Então, na mão, vamos lá, na mão é carpo, metacarpos e falanges. Nos pés, né? Tarsos, metatarsos e falanges. Os dedos da mão também são chamados de quirodátilo. Quiro, que é de mão, né? Lembra-se de quiromancia, a arte de ler as mãos, né? Então, quirodátilos, dátilo é dedo. E nos pés, né? Pododátilo. Podo significa pé, por isso podólogo, né? Que mexe com os pés. Então, os dedos dos pés chamam pododátilos. Lembra daquele dinossauro que voa e que tem uns dedos assim, umas garras assim saindo das asas, que chama pterodátilo, né? Ptero é que voa, helicóptero, né? Pterodátilo, aquele animal que voa, que tem dedos, garras saindo das asas. Aqui, gente, o importante, o que diferencia a gente de todos os outros animais é o quinto dedo, é o polegar. O polegar é que me dá um movimento de pinça. Tem isso aqui, tenta pegar alguma coisa para vocês verem. Sem o polegar. Eu não tenho movimento de pinça, de garra. Muitas vezes em acidentes que tem com a mão, né, envolvendo a mão, principalmente final de ano, o pessoal vai estourar foguete, estoura na mão, arrebenta tudo, a mão
através de foguete, eles tentam preservar ao máximo o dedão e o indicador, ou qualquer outro desses dedos, que me faça ter esse movimento de pinça. Né? Eu tenho que ter aqui pelo menos um dedo aqui, qualquer eles que seja, e o polegar. Depois eu vou mandar umas imagens para vocês em que, às vezes, eles retiram o dedão do pé e colocam aqui. Vamos supor, houve uma amputação aqui, né? O dedão do pé é importante para dar equilíbrio também, mas eles amputam, algum acidente, alguma coisa aconteceu, para não ficar sem o movimento de pinças, ele substitui com o dedão do pé. Fica uma coisa muito estranha, né? Mas, pelo menos, eu tenho movimento de pinça. E os animais, excluindo os símios, que são os macacos, são os únicos que também têm 5 dedos. A grande maioria não tem. Essa é a dificuldade deles, né, em trabalhar assim. A gente percebeu que existem, né, alguns tipos de ossos. São ossos longos, ossos chatos, né, ossos curtos. Então, a gente tem esses 3 tipos de osso que formam o sistema esquelético. Ossos longos, chatos e curtos, né? Dentro dos ossos chatos, tá? Dentro dos ossos chatos, principalmente externo, e aqui o osso púbico, a gente tem a medula. Não é a medula espinhal, tá? É a medula celular. O osso, além dele dar esse formato, ele também tem gordura dentro. Então, assim, aquela história que fala assim, é meu osso que é gordo. É verdade, tem gordura. Tem gente que é tão gordo que acumula gordura dentro do osso. Né? É uma reserva também que a gente tem. Tem tecido nervoso, por isso que quando quebra dói tanto. Né? Ele não é um pedaço de madeira. Né? Ele é uma estrutura viva, o osso. Tanto que quando fratura, ele cresce, ele se regenera, porque existe vascularização, vasos que circulam dentro dos ossos. E uma das funções também importante, e acontece nos ossos chatos, é a medula celular, né? Ela produz a matriz das células sanguíneas, que é o transplante de medula. A gente fala, então a pessoa tem, vamos supor, um câncer no sangue, e aí precisa uma transferência, perdão, gente, um transplante de medula. O que é o transplante de medula? Vai enfiar uma agulha aqui no externo, sugar esse sangue que tem aqui, que está rico em matrizes do sangue, né, de células sanguíneas. Essas matrizes vão gerar outras células sanguíneas e vem e injeta no paciente de novo. Lógico que tem um processo, né? Tira, separa, filtra, né? Todas essas matrizes do sangue, né? E trabalham essa medula e infunde no paciente de novo. Aí essas matrizes vão espalhar pelo corpo, vai se alojar nos ossos chatos e vai conseguir produzir, aquele paciente vai conseguir produzir novas células sanguíneas. Então, o osso tem essa importância também de conter a medula óssea, né? Que contém a matriz celular. Ou perfura aqui, né? É uma agulha bem grossa, eles anestesia, lógico, e faz um furo aqui, aspira isso, ou aqui no quadril também, né? Faz um no quadril aqui. Tem alguns exames também de medula, né? Quando o paciente está com suspeita de leucemia, né? Então, colhe esse material aqui para examinar, para fazer biópsia, para ver se tem leucemia mesmo. E aqui a gente tem a coluna, né? A coluna ela é composta por vértebras, que são esses ossos aqui, né? Entre esses ossos existem um disco. Vou pegar um aqui para vocês verem uma vértebra, só um minuto.
Me perdoem, eu esqueci de pegar essa vértebra ali para a gente estudar, mas agora já está aqui, né? Então, isso aqui é uma vértebra, né? São esses ossos redondos, com essas protusões ósseas aqui, né? Onde vão ligados músculos, aqui vai ligado músculo, tendão, né? E entre essas vértebras existe isso aqui que é um disco gelatinoso, cartilaginoso. O que que é a hérnia de disco? Né? Aqui, ó, por entre essas protusões aqui, ó, ósseas da vértebra, né? Isso é uma vértebra, tem um furo no meio por onde passa aqui a medula espinhal, que vem lá do cérebro. Então, ela vem lá do cérebro, esse fio vem por dentro até aqui na região da lombar, e daqui vai saindo várias terminações nervosas para o corpo todo. Ó, né? Aqui a gente está vendo as raízes, né? E o fio principal, o condutor principal, que é a medula espinhal, e aqui vai se ramificando para o corpo todo. Né? O que que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é quando esse disco ele se desgasta, às vezes por excesso de peso, esforço repetitivo, né? Esse disco se desgasta, ou pegando muito peso ele tem um achatamento, ou vai perdendo, né, com a idade, isso aqui vai perdendo a sua composição, esse disco vai perdendo as suas propriedades e ele vai secando, esse disco seca. Então, ressecamento, aí vai achatando e o que que acontece? Isso aqui, o disco acaba encostando na terminação nervosa. E aí é onde dá as dores. Ele raspa aqui, ó. Ou o próprio osso começa a raspar na terminação nervosa, e aí a gente tem dores terríveis. O que mais acontece é a hérnia de disco lombar, que irradia para o nervo ciático, né? O nervo ciático, ele nasce aqui na região aqui das regiões da coluna lombar e vem irradiando, por isso que o paciente refere dor, sai aqui da coluna, passa entre o glúteo, dói a perna inteira, às vezes a panturrilha da perna ou na frente da perna e vai até lá no pé, geralmente vem até no calcânio da pessoa. E é aquela dor ciática, né? Mas é isso, é um desgaste do disco vertebral aí ou do osso, né? Muitas vezes, qual é o tratamento cirúrgico? Isso aqui não vai ter jeito de recuperar mais. Eles retiram isso, descomprimem o nervo e colocam um disco aqui, geralmente de titânio. Na minha época, quando eu trabalhava na neurocirurgia, lá em 98, né, não tinha um material assim artificial, vamos falar assim, sintético, muito bom para substituir isso. Então fazia uma coisa chamada artrodese, que é? Retirava um pedaço do osso aqui, do quadril, retirava um pedaço do osso chato aqui e colocava aqui, substituía isso aqui. Aí o osso ia calcificando isso aqui, virava um osso só. Essas duas vértebras com um pedacinho de osso aqui, ela se calcificava e virava um osso só. A dificuldade é que, qual a problemática dessa técnica? Porque o paciente perde um pouco o movimento da coluna, né? Porque isso aqui é assim, ó, para a gente ter movimento, né? Para a gente abaixar, levantar, mexer o corpo para o lado, para o outro, é como se fosse um amortecedor, né? Se isso aqui fica ou só fica duro, o paciente perde um pouco esses movimentos e acaba ficando dolorido. Hoje em dia não. Hoje em dia eles vêm com uma prótesezinha aqui de titânio, encaixa aqui, ela encaixa lá, encaixa aqui, ela tem uma bolinha articulada que ela fica assim no osso. Então, ela faz isso aqui, ó. Então tem um movimento, esse movimento aqui, ó, da coluna permanece, né? Benesses da tecnologia, né? Isso aqui, então, é uma vértebra. E a coluna, ela é toda formada, né, por esses ossinhos aqui, que são as vértebras. E ela é dividida, né? A coluna do pescoço, da região do pescoço aqui, ó, é chamada de coluna cervical.
Na coluna cervical, nós temos a primeira vértebra aqui que chama Atlas. Lembra do livrinho Atlas que a gente estudava com ele? Lembra? Então, esse vidrinho, né? Esse livrinho, Atlas, é o deus grego que segurava a terra. Lembra que eles achavam que a terra era chata, então vinha um deus que segurava essa terra, né? E esse deus era o Atlas. Então, sabiamente, eles deram, os gregos lá deram o nome para essa primeira vértebra aqui de Atlas. Por quê? Porque ela segura o nosso mundo. Nosso mundo está aqui, no cérebro, está dentro do crânio. Então, qualquer problema que eu tenho aqui, no cérebro, no crânio, excesso, me pesa aqui, ó. Por isso as dores no pescoço, as dores no trapézio, né? A tensão muscular aqui, você pode saber que aqui está cheio, está pesando aqui. Então, a primeira chama Atlas, né? Ou primeira cervical, segunda cervical, terceira cervical, quarta cervical, quinta cervical, sétima cervical, né? E são 7 vértebras. Depois aqui eu já começo a coluna torácica, que vai primeira torácica, segunda torácica, né? E, e vai vindo até a região da lombar. E aqui são 12 costelas, são 12 vértebras, tá? Então, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Aí da T12 para baixo, começa a coluna lombar, que são 6 discos. Então, L1, L2, L3, L4, L5. Aliás, são 5. A L5. São 5 discos lombares. E depois vem a coluna sacro, os ossos, a coluna sacro-coxígea, que é formado pelos ossos do sacro e do cóccix. Né? Esses ossos aqui na idade adulta já são fundidos, mas quando é criança eles são separados. Por quê? Porque a criança está assim, ó, lá dentro. Ela está toda envergada lá dentro. Então esses ossos aqui também são bem flexíveis para a criança poder ficar dentro do útero. Depois que nasce, eles se calcificam, tornando um osso só. Aí a gente chama de coluna sacro-coxígea, né? Então, lembrando, nós temos a coluna e ela é dividida em coluna cervical, torácica, lombar e sacrocoxígea. Lembrando, gente, que aqui, quebrou o pescoço. Quebrou aqui a primeira vértebra, eu morro, porque daqui é que sai a medula espinhal com todas as terminações que ligam os órgãos vitais, coração, pulmão. Então, quando eu quebro aqui, esse fio rompe, para de mandar estímulo para o resto do corpo e meus órgãos param de funcionar. Assim também funciona as lesões raquimedulares, né? Que é quando quebra aqui o pescoço ou quebra aqui a coluna lombar. A torácica é mais difícil ter essa fratura porque ela é bem estável por causa das costelas, ela é bem fixa. Mas aqui é muito mole, né? Tanto é o pescoço vai para lá para cá, essa região que tem uma flexibilidade também muito grande. Então, num acidente, acaba quebrando aqui ou aqui. E aí quebra esse osso rompe aqui a medula, rompe a medula espinhal, e aí para de mandar estímulo para o resto do nervo. E aí eu fico paraplégico, tetraplégico, né, dependendo do grau, da altura da lesão. Né? Se eu quebrar aqui, a primeira eu morro. Segunda e terceira, aí eu fico tetraplégico, não consigo mexer daqui para cima. Foi o caso do Super-Homem, né? Aquele ator que fez Super-Homem. O caso do cavalo, quebrou acho que a segunda e a terceira e ficou tetraplégico. Depois ele vai ficando paraplégico. Aí vai depender da altura da vértebra, ele vai ter sensibilidade às vezes do tórax para baixo, às vezes da cintura para baixo, que vai perder. E aí vai da altura. Mas é isso que acontece
com a pessoa que fica paraplégica, tetraplégica, né? O que mais que eu tinha para falar para vocês do sistema esquelético? Isso, né? A patela, que é esse ossinho aqui na frente, é o ossinho do joelho, né? Um ossinho sesamoide, né? Ela mantém tudo aqui no lugar. Às vezes tem a pessoa que desloca essa patela aqui também. Aqui nós temos problemas de luxação de joelho. Fratura, gente, é quando quebra. Luxação é quando sai do lugar. Lembra que eu luxei a mandíbula aqui, né? A luxação às vezes é pior, dói mais do que a fratura. Quando o osso sai do lugar. Isso é uma luxação. O osso saiu do lugar dele, né? Aqui nós temos também luxação de ombro. O ombro escapa aqui da cavidade glenoide onde ele fica, né? A cabeça do húmero fica ali no omoplata, né, com a clavícula e faz esse movimento aqui. Aí ele escapa. Então tem a luxação de ombro. Aqui agora chama escápula, né? Antigamente na minha época chamava omoplata, mas aquela pessoa que fica lá atrás querendo mostrar serviço trocou o nome. Chama de omoplata. Perdão, agora é de escápula. Então o sistema esquelético é esse, tá bom, gente? E agora nós vamos passar para o sistema muscular. Vou voltar aqui para minha câmera. Só uma curiosidade, eu trabalhava no pronto-socorro municipal aqui e uma vez chegou um rapaz para nós já em óbito e ele não tinha um acidente de carro, ele não tinha um arranhão. Ele não tinha um arranhão. O que aconteceu? Ele tinha um carro daqueles antigos, uma Brasília antiga, e que o encosto do banco era baixo, não tinha um protetor aqui, né? Aquele de encostar a cabeça. E veio um ônibus e bateu na traseira, deu efeito chicote, né? Ele fez assim e pá, fraturou a primeira vértebra. Aí fraturou a primeira vértebra, cortou ali e morreu. Ele não tinha um arranhão, foi instantâneo. Né? Fez o efeito chicote. Por isso que tem aquele protetor. Não é bonitinho, aquilo não é enfeite no carro, não é nada. É para você ficar encostado a cabeça, não é para nada disso. É para, no caso de uma colisão, você evitar que tenha esse efeito chicote. Né? Você tem um apoio aqui que para a sua cabeça e impeça seu pescoço de ir para trás e você fraturar. E assim, foi interessante que na época eu trabalhava no hospital escola e o hospital escola é muito bom para a gente aprender, né? Às vezes vai parecer até estranho o que eu vou falar para vocês, mas é assim que se aprende. Aí os médicos falam, provavelmente quebrou o pescoço, vamos fazer um raio-x para confirmar isso. Aquele raio-x de morto, né? Você fala, nossa, mas tem um raio-x. Não é que os alunos precisam entender como é que funciona tudo. Então vamos levar ele para o raio-x. Vou virar aqui de novo para o Lucas para você. Então, e aí que eu descobri que para fazer o raio-x, para ver se a primeira vértebra está quebrada, é abrindo a boca. Abrindo a boca, você vê o pino, né? Da primeira vértebra que encaixa aqui na base do crânio. Essa vértebra, ela tem tipo um pininho que encaixa aqui. E aí põe o paciente deitado, o raio-x vai nesse ângulo, com a placa aqui atrás, né? E aí deu para ver perfeitamente o osso estourado, né? Então, muito cuidado com a região cervical, porque ela é delicada demais. Embora os ossos são muito fortes, mas há suas fragilidades. Outra curiosidade é que, como eu falei para vocês, a criança não tem o osso calcificado ainda. A maioria delas, quando cai e quebra o braço, tem uma coisa chamada fratura de galho verde. Porque, sabe o galho, quando ele está verde, você quebra? Ele não quebra por inteiro, ele lasca assim,
né, e fica um pedaço unido ainda. Em crianças é muito assim, o osso ainda não está muito calcificado, não está tão duro, então quando quebra, dá essa fratura que eles chamam de fratura de galho verde. Fica todo assim, fraturado numa parte, mas ainda embaixo ele está ligado. Então vamos lá para o sistema muscular. O sistema muscular estabiliza e ajuda a sustentar o corpo. Ele contribui na produção dos movimentos e ajuda a regular a temperatura corporal e auxilia no fluxo de sangue. Então, por que às vezes a perna incha, né? Você fica muito tempo acamado, a perna incha, ou você teve uma fratura de braço e o braço fica todo inchado, você imobiliza, depois que você tira o gesso, o braço está inchado ainda. Por quê? O movimento do músculo ajuda o sangue a ir e voltar para o coração. Por quê? As veias e vasos passam por entre os músculos. Os músculos são hipervascularizados. Por isso que a injeção intramuscular faz efeito. Porque eu coloco a medicação no músculo e o músculo absorve, os vasos sanguíneos absorvem, vai direto. Né? A gente tem 2 tipos de medicação nesse sistema, que é a medicação intramuscular, que é a injeção no músculo, e a endovenosa, que vai dentro da veia, direto para a corrente sanguínea. Aí depende do tipo de medicação, o que está querendo, né, se fazer. Aí opta ou injeção intramuscular, geralmente a intravenosa é um efeito mais rápido, né? A intramuscular vai absorvendo. Quem já tomou injeção de hormônio aí, né, anticonceptivos, né, aquela injeção para não ficar grávida, toma e sabe que fica uma bolinha, fica um caroço aonde aplica e não pode mexer, não pode massagear nem nada. Por quê? Aquilo ali é um medicamento que é muito oleoso, ele fica concentrado e ele já foi feito para isso, para ele sendo absorvido gradualmente pelo sistema muscular e jogando na corrente sanguínea. Né? Por quê? Porque ele tem uma validade de 30 dias, né? Que as meninas têm a injeção aí até de 3 meses. Então, esse medicamento vai sendo absorvido pelo músculo e vai soltando. Então, o músculo tem essa característica, além, né, de estabilizar todo esse esqueleto, dar a forma, sustentar o corpo, ele também auxilia na produção do movimento. Por quê? Por que eu levanto o braço? O osso em si não mexe. O que mexe é meu músculo, que está colado no meu osso. Vem lá, eu quero, né, levantar o braço. Então, vem a informação do cérebro, o cérebro manda através do sistema nervoso, né, pela medula, todo o sinal para o meu músculo e meu músculo contrai. O músculo ele funciona à base de estímulo elétrico. Né? Ele funciona à base de estímulo elétrico. Esse estímulo vem do cérebro. Alguém aí já fez aquele exame de eletroneuromiografia para saber, né, se a perna ou o braço está recebendo impulso nervoso? Às vezes a pessoa tem uma sensação de parestesia, de adormecimento. Aí os médicos querem, né, no braço ou na perna, os médicos querem saber se a pessoa está recebendo estímulo elétrico do cérebro para os músculos. Então põe umas agulhinhas lá, os terminação assim, e aí vai mandando estímulo para ver se está tendo retorno, né, do estímulo elétrico do cérebro. Então o músculo funciona por estímulo elétrico, né, e ele ajuda, além de manter a temperatura do corpo, ele ajuda auxilia aí o fluxo sanguíneo, né, do sistema cardiovascular. A gente tem vários músculos, né, a ideia aqui não é decorar o nome de todos os músculos. Ao longo do curso a gente vai vendo alguns ou outros que são mais importantes, né? E uh, a gente vai encontrar muito na literatura mialgia, dor no músculo, né? Então, mio significa músculo. Os músculos, gente, eles são feitos de fibras, todas assim. Quando eu tenho um estiramento muscular, ele rasga, né? Quem vai jogar bola aí no final de semana, né? Os atletas de final de semana, dá um passo maior, exige mais o músculo, ele faz isso, ele rasga. Isso é um estiramento muscular. E aí, só que ele recompõe rápido, né? O músculo, por ele ser muito vascularizado, ele cicatriza rápido. Então, ali 2, 3 dias fica dolorido, no quarto já tá, no quinto já tá tudo
consolidado de novo ali, né? A gente tem aí a gente recebe muito em consultório, gente, paciente com fibromialgia. E a fibromialgia é dor no músculo inteiro, todos os músculos. Tem os pontos chaves, né, nas articulações e tudo, mas o que caracteriza mesmo é a dor no músculo. E os médicos sabem como funciona todo o sistema muscular, tá? Eles sabem como, aliás, sabem como funciona a doença da fibromialgia, o que causa a dor, por que que o músculo dói, mas até hoje não conseguiram achar a origem. E a origem, geralmente, quem conhece aí ou sofre disso sabe que é emocional. Desestabilizou o emocional, o corpo dói. Aquilo que eu falei para vocês na aula de apresentação, mente sã, corpo são, cabeça, né? O corpo é a válvula, é o fio terra do cérebro. Encheu aqui, vai descarregar aqui. Então, o sistema muscular, ele tem essa função aí. Vamos para o sistema nervoso. Deixa eu achar aqui o sistema nervoso. Sistema nervoso. O sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. Encéfalo, deixa eu pegar aqui, enquanto isso eu vou falando com vocês. O encéfalo, gente, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco cerebral, tá bom? Então, quando eu falo assim, o encéfalo, né? Traumatismo cefálico. Então, todo o meu cérebro foi comprometido. Aqui, né, a gente tem o cérebro, essa estrutura marrom chama cerebelo, e aqui eu tenho tronco cerebral ou ponte. Daqui que sai a espinha, né? E sai ali a espinha. Ele é assim, tá? E passa entre as vértebras da coluna, né? Então, na T1 aqui, né? Na primeira cervical aqui, na C1, e vem aqui o início da medula espinhal, e vem aqui para dentro. Então, quebrou aqui, rompeu, para de vir estímulo do cérebro. Porque está bem no início, né? Está bem no início aqui. Cortou aqui, não tem mais nada para baixo. Agora, quando vai quebrando aqui, já tem outras. Aí chega o estímulo até aqui, vamos supor, rompeu daqui para baixo, mas tem um estímulo até aqui. E já tem algumas ramificações que saem. Quebrou aqui, o estímulo está até aqui. Agora, aqui, na primeira vértebra, é o início de tudo. É como se fosse um fio de luz. Vamos supor que você tem um fio de luz, aqui fosse a tomada, e aqui tem um fio de luz com várias lâmpadas acesas. Então, se eu corto o fio de luz aqui, essas lâmpadas aqui continuam acesas. Se eu corto aqui, essas aqui continuam acesas. Se eu corto aqui, corta aqui, todas essas vão continuar acesas. Para baixo, não. Mas se eu corto aqui logo no início, não tem nenhuma das lâmpadas vão estar acesas. Né? Então, o cérebro, né, o sistema nervoso central é isso. Isso é o sistema nervoso central. É o encéfalo, que é formado pelo cérebro, bulbo cerebral e a ponte, né, ou tronco cerebral. O sistema nervoso periférico e sistema nervoso periférico são os nervos cranianos e raquidianos. Então, né, são os nervos, são esses aqui, que vai saindo, né? Os raquidianos
são os nervos que vêm pela coluna, e daqui dessa altura, né, saem os nervos cranianos, que vão para o crânio. Dessa altura aqui. Aqui tem um par de nervo que nasce aqui, um de cada lado, que é o trigêmeo. Ele vai se ramificando aqui. São 3 que nascem na altura do ouvido. E vem para cá e para cá. Eles auxiliam na expressão, na própria movimento da mandíbula, abertura e fechamento dos olhos e tudo, né? Então, tem aqui aquela doença que chama nevralgia do trigêmeo, que dói pra caramba. É uma infecção que geralmente provocado pela ATM mesmo, artrite temporomandibular, artrite temporomandibular, cada região da têmpora e a região mandibular. Então, como ele nasce dessa região aqui, acaba afetando também e tem essa nevralgia do trigêmeo. Aí tem que fazer uma cirurgia, colocar um balonete, não dá para cortar, porque se eu corto aqui o nervo perde todo o movimento da face, né? Os músculos da face param de funcionar, porque eles que levam estímulo elétrico para os músculos da face, né? Então não tem jeito de cortar, mas o que eles fazem? Eles comprimem, e aí comprimindo diminui o sinal. A pessoa vai ficar com o rosto amortecido, mas não vai perder a sensibilidade, mas não vai perder o movimento, né? Então eles enfiam um balonete e comprimem aqui essa cirurgia. Me disseram aí, uma outra turma de acupuntura, que eu não sabia disso, que tem uma moça aqui no Brasil que tem uma nevralgia do trigêmeo tão severa. Ela já fez várias e várias cirurgias, já colocou até uma espécie de marca-passo aqui e tudo, e nada cura. E ela está fazendo uma vaquinha online para ir para fora tentar a eutanásia. Eu até entendo, porque realmente é uma dor desesperadora. Eu vi um caso só, 2. Um era mais controlado, que chegou na neuro e operou, e o outro foi, quando eu trabalhava no pronto-socorro ainda, e ele chegou, era tão desesperadora a dor, e ele morava na roça, que ele pegou um revólver e deu um tiro na boca, para acabar com a dor. E aí explodiu tudo isso aqui, né? Aí foi um problema a mais. Mas a gente entende o grau de desespero, de dor desses pacientes. Eu não sei se eu tenho o link aqui dessa menina, mas eu acho que eu tenho aqui no grupo da turma de acupuntura que mandou do Instagram dela. Depois vocês me lembram e de eu enviar. Gente, quando eu falar para vocês me lembrar, por favor, me lembrem mesmo no grupo. Porque, professor, o senhor ficou de mandar isso, o senhor ficou de mandar tal material, tal vídeo, porque são 8 grupos para eu tomar conta, às vezes eu não lembro tudo, tá bom? Então, por favor, me enviem, me dá um toquinho lá para eu lembrar de enviar para vocês esse material aí dessa moça aí, para vocês verem como é cruel isso. Então, né, a gente tem os nervos raquidianos que saem daqui e vai para a coluna, e os nervos cranianos que saem dessa região aqui e vão para o próprio crânio. E é responsável pela captação, interação e respostas às mensagens recebidas, né? Eu só percebo o mundo externo por causa do meu sistema nervoso, né? Através do sistema nervoso que eu escuto, através das estruturas do ouvido, através do nervo óptico que eu vejo através da estrutura do olho, através dos nervos que ocupam a minha mucosa nasal é que eu sinto o cheiro, né? Os nervos da minha língua que eu sinto o paladar. Eu tive uma amiga que estava dirigindo, parece cômico, né? Mas não é. Ela estava dirigindo e ela tinha mania de ficar assim. Tem uma pessoa de mania de morder a língua e bater o carro e ela assim, perdeu metade da língua. Reimplantaram a língua, mas a ponta da língua dela ficou sem sensibilidade. Então ela não sentia muitos gostos, ela não sentia, e ela falava que a língua perdeu a capacidade de movimentar. E eu falei assim, que ele ficou falando tudo enrolado, né? Porque estava com a língua para fora e fatidicamente teve o acidente, ela bateu
com o carro no poste e mordeu a língua. E depois virou meme, né? Naquela época não tinha esse nome, mas virou meme. Ah, língua grande, fica com a língua boba, fica com a língua para fora, língua mole, e aí vai. O ser humano é terrível para rir da desgraça dos outros, né? E todo o sistema nervoso ele é formado por neurônios, né? Neurônios são as células do sistema nervoso. São as únicas células que não se regeneram. Por isso, quando eu tenho um AVC, um acidente vascular cerebral, né? O AVC é quando para de chegar sangue aqui. Nós temos dois tipos, nós vamos ver isso no sistema circulatório. Nós temos dois tipos de AVC. Mas vamos entender aqui, por enquanto, que para essa parte do cérebro, vamos supor, aconteceu alguma coisa com a veia e parou de chegar sangue aqui. Parou de chegar sangue, para de levar oxigênio, para de levar nutriente, a célula morre, o neurônio morre, e aí não se recupera mais. Então, a sequela do AVC vai depender muito do quê? Da área do cérebro que foi atingida. Por isso que a gente não tem assim uma coisa clássica, né, no sintoma de AVC só com o braço. Não, às vezes tem o braço, tem a fala, às vezes tem o olho que cai, às vezes tem a perna que arrasta, porque depende da estrutura do cérebro, da área do cérebro. E o neurônio não recupera, né? Não recupera, ele não regenera. Por isso que esse fiozinho da medula espinhal, quando rompe, ele não se recupera mais. Porque ele é constituído de neurônio, então ele não vai se regenerar, que nem o osso regenera, que nem o músculo se regenera, né? Ele morre, cortou, acabou, morreu, acabou, né? Nas doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, são células, são neurônios que vão morrendo em determinada área e que causam aquela doença. E por que não tem cura? Porque os neurônios não se regeneram mais. Morreu, acabou. Né? Tem algumas cirurgias hoje tentando implantar chips aqui na coluna que faz a conexão do pedaço rompido com o resto. Está avançando, né? Está avançando aí isso devagar, porque não é algo simples, mas está se chegando lá. Então, eles não se regeneram e por isso que dá as paraplegias, né? As plegias, que é a ausência de movimento, é porque o neurônio não recompõe. E o neurônio, gente, o nervo mesmo, né? O neurônio, ele é uma estruturazinha e ele não encosta no outro. Ele fica próximo, assim, uma célula da outra e funciona através de estímulo. Parece uns raiozinhos que dá entre um e outro. Esses estímulos chamam sinapses. Sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro. Tá? O que acontece, gente? O que é uma tendinite? Tendão é um nervo, né? Nervo que passa aqui, nervo que passa aqui, nervo que passa aqui. O que é uma tendinite? Um nervo, isso aqui, essa camada de fora chama bainha mielina. Entendam literalmente como se fosse um fio de luz. Né? Entendam como se fosse um fio de luz. Ele vem encapado. Essa capa chama bainha mielina. Se tem um fio desencapado, quando eu encosto, o que acontece? Eu tomo choque. A bainha mielina, ela se esgarça, ela se dissolve, ela se desfaz ou ela inflama, o nervo fica exposto. Né? E aí o que acontece? O nervo exposto dói. Haja visto quando a gente tem canal. O que acontece no canal? A cárie perfura todo o dente e o nervo fica exposto. Então, eu tomo água gelada, a temperatura chega lá. Tomo café, dói. Né? Por quê? Porque o nervo está exposto. É a mesma coisa que acontece na tendinite. Né? Então, vamos supor, não é o caso aqui, tá, gente? Isso é uma vértebra da coluna, mas vamos supor que isso aqui seja um punho. Né? O osso vai, muito movimento, vai raspando, puf, perdeu a bainha mielina, o nervo fica exposto e é onde a pessoa começa a ter dores terríveis. Isso é a tendinite. Então, e o que faz recuperar essa bainha mielina muito rápido?
é não tão rápido assim, né? É a, é a vitamina do complexo B, a tiamina, que é a vitamina B1, que é uma tiamina, né? É a vitamina B1 que pertence ao complexo B. Vocês já viram aquela injeção vermelhinha e branquinha? Chama dexacitaneurin ou só acetaneurin. A dexacitaneurin é corticoide, que é o dexametasona, que é um excelente anti-inflamatório, analgésico e tudo mais, só que prejudica muito o corpo. Qualquer corticoide sobrecarrega rim, né? Ao longo dos anos, ele afeta a, a capacidade do músculo, né? O músculo fica frouxo, mas é um excelente medicamento, não para a gente usar continuamente, né? Mas mais em casos de urgência mesmo. E então tem ali o corticoide e tem aquela ampolinha vermelha, a citaneurin, né? É a vitamina B1. Vocês já sentiram o cheiro daquilo como é forte? Cheira bem complexo B, né? Então a gente orienta muitos pacientes a comerem folhas verdes escuras quando estão com tendinite, porque as folhas verdes escuras são ricas em complexo B. Eu entendo e respeito o pessoal que é vegano e que não come carne. Eu entendo, eu respeito. Mas uma das fontes maiores é a carne vermelha, de vitaminas do complexo B. Então, às vezes, vocês pegam um paciente com muita dores muscular, acha que é até uma fibromialgia, né? Você pergunta da alimentação. Ah, eu não como carne. Putz, aí já te acende uma luzinha na cabeça. Pô, será que está com ausência de vitamina B12? Agora os médicos virou até rotina. Antigamente quase não pedia vitamina D, hoje em dia já pede vitamina D e B12 de cara. Qualquer exame de rotina eles já pedem isso, porque por causa da deficiência alimentar mesmo, e muito não é por ausência de carne, é pela uma opção mesmo que as pessoas estão fazendo, né? E assim, o ovo também é muito rico. O ovo é um alimento completo. É um dos melhores alimentos que a gente tem, é o ovo. Tem proteína, tem todas as vitaminas do ovo, mas muitas pessoas também não comem o ovo por opção, ser vegano, né? Tudo bem, mas às vezes vai ter que suplementar de forma sintética, com medicação. E tá tudo bem, aceita isso. Eu não como carne, então de vez em quando, uma, duas, três vezes por ano, eu vou ter que fazer uma suplementação sintética. Tá tudo bem, o organismo precisa disso para funcionar, né? E os nervos, né? As estruturas, os nervos, eles começam aqui num fio único, né? Saindo daqui do bulbo cerebral, vem para a espinha, vai se dividindo e eles vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando e se dividindo até ficar mais finos do que um cabelo. Se eu passo a mão aqui e eu sinto, é porque existem terminações nervosas na minha pele que mandam essa informação até o cérebro. Então eu sei o que é áspero, o que é frio, o que é quente, né? Eu sei o que é macio. Por quê? Porque a terminação nervosa pega essa informação do mundo externo e leva lá para dentro e decodifica. Mesma coisa com o som, mesma coisa com a visão, mesma coisa com o olfato, mesma coisa com o paladar. Então, é o sistema nervoso periférico, central é ali o cérebro, né? E o periférico é todo esse resto desses conjuntos de tecidos, de nervos, é que constitui o sistema nervoso, né? Dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E é o sistema periférico que faz a comunicação com o mundo externo. É no sistema nervoso periférico que nós funcionamos as agulhas. Eu punciono aqui, aqui está cheio de terminações nervosas que vai mandar a informação para o meu cérebro através da sinapse, do estímulo neural. A agulha vai provocar um estímulo neural aqui na minha pele, vai estimular essas terminações nervosas e vai mandar essa informação para o meu cérebro, e o cérebro vai começar a produzir aquilo que eu estou pedindo. Certo, gente? Então, nós ficamos aqui hoje, nessa primeira aula, nós vimos três sistemas: sistema esquelético, sistema muscular e sistema nervoso, tá?
os músculos só se movem por causa do estímulo que vem lá do cérebro no sistema nervoso. Tá? O cérebro, ele é composto de dois hemisférios, né? Ele tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E eles trabalham de forma oposta. Então, vamos supor que eu tenho um AVC no meu lado direito, é o meu lado esquerdo que vai ficar sequelado, porque eles trabalham cruzado. Né? Se eu tenho um problema no meu olho esquerdo, o problema está no meu cérebro do lado direito. Né? Ele trabalha invertido, tá bom? Não me perguntem por quê, porque isso aí é obra do Criador. E ele que fez assim. Quando a gente chegar lá em cima, a gente pergunta. Se a gente for lá para cima, não é que a gente vai lá para baixo. Mentira, nós vamos todos lá para cima, porque quem recebe esse chamado para cuidar do outro, seja de qualquer forma, né, de terapia, nós somos pessoazinhas abençoadas que fomos chamados. Estamos obedecendo o chamado. Vocês, nesse momento, estão recebendo o chamado da acupuntura para ajudar o próximo a ficar livre da dor. Isso não tem preço. O paciente chega aqui com dor, chega com um problema, você cura ele. Não tem dinheiro no mundo que pague. Né? Você livrar a pessoa de um sofrimento físico ou emocional é gratificante para você, como ser humano, e gratificante para a pessoa também, como paciente. Certo, gente? Nos vemos na próxima aula. Dúvidas, eu estou à disposição de todos vocês. Tá bom?